Está no ar o Arquivo Musical para contar a história da música de Mato Grosso do Sul. E nesta segunda temporada a gente fala sobre o samba e o choro em nosso estado. E quem conta essa história são os próprios protagonistas que fazem parte da nossa cultura musical. Os músicos, radialistas, pesquisadores, jornalistas. E para começar o programa de hoje eu estou aqui com José Carlos de Carvalho, o conhecido Zé Carlos da Vila Carvalho, um dos pioneiros da história do samba aqui no nosso estado. Zé Carlos, muito bom receber você aqui no Arquivo Musical para contar essa história, né, que é riquíssima. Eu que agradeço esta oportunidade que vocês estão me dando para falar um pouquinho do que eu fiz dentro do samba, falar um pouquinho da minha vida dentro da música. Isso para mim me envaidece muito e espero que seja contento de vocês, para que eu possa informar aquilo que eu passei, a minha trajetória dentro da música. Bom, além da sua história, você contribuiu muito, porque você tem 3 filhos que são nomes do samba, né? Que são o Vlauer, o Vlájones e o Bibi do Cavaco, né? É, os 3. Que depois a gente vai falar deles, tá? É, são os 3 garotos que não queriam música, só o Vlájones. O Vlájones, com 5 anos, 6 anos de idade, ele mostrou o seu dom musical. Já agora tocando. Os outros 2 foi colocado na força e hoje está aí. Agora, Zé Carlos, você é nascido aqui em Campo Grande? Sou nascido, criado aqui em Campo Grande, fui para São Paulo, fiquei lá em São Paulo, aí eu vim novamente para Campo Grande e estou aqui já com 70 anos de vida. Agora, você tem uma história muito interessante com a Vila Carvalho, porque a sua avó, é isso? A sua avó foi uma das primeiras moradoras, Dona Honorata? É, a minha avó foi a primeira moradora da Vila Carvalho. E foi ali na rua Henrique Vasque, número 90, que foi a primeira casinha que ela fez, uma casinha de pau a pique, que ela morava ali tinha o saladeiro. E ela sabe que a Vila Carvalho é uma vila paraguaia, né? Olha só. Que os primeiros moradores ali, quase todos, são paraguaios. E a sua Vila família Churupita. tem essa descendência paraguaia aí? E eu tenho descendência paraguaia. Olha só que o legal. meu avô, marido da minha avó Honorata, ele era paraguaio, que não falava, ele falava José Carlos de Ocope. Então, ele era paraguaio, aí é um sambista nato. que fala Guarani? É, sambista. Me diz uma coisa, e quando é que você caiu no samba, assim? Como é que você começou a sua vida como sambista? Desde criança. Meus pais moravam na rua Joaquim Moutinho, onde moram meus irmãos até hoje, 132, e na esquina da Joaquim Moutinho, com a Pedro Celestino, morava o Badu, ele era cozinheiro do general, e tinha um bloco lá que era os Filhos da Felicidade, e o bloco dele se vestia só de índio, era igual o Cacique de Ramos, só vestia de índio. E então ali, não chegava a época do carnaval, nossa senhora, eu ficava louco. Eu, Picolé, nós saímos no bloco aqui, do Badu. Eu estava falando que naquela época quem saía nos blocos era tudo marginal, né? Os pais não queriam. É o tal negócio, eu falava que estava no meio do bloco, era só marginal, era só bandido, mulher da vida fácil, era difícil. E era difícil. E tinha um tempo, muito tempo, que o pessoal da sociedade não se juntava de jeito nenhum. Era o fim da picada daquele tempo. E me diz uma coisa, como é que surgiu assim? Como é que você começou a tocar? Olha, você se interessou pelo samba na época do Badu, mas Badu. E depois? Como é que foi a história? Aí como que foi? Eu fui para São Paulo estudar, fiz o curso de projetista, daí eu vim embora. Antes disso, eu entrei na Rádio Cultura, através do Epaminondas Alves Pereira, o Nondinha. E dali foi tendo a influência musical, que o Nassura fazia muito, ele era empresário também, e trazia muita gente para cá. E teve um amigo meu, o Pedrinho Capeta, onde eu toquei muito tempo no conjunto dele, me levou para cantar. Naquele tempo, o auge era o rock. E eu era metido a cantar rock. Olha Nossa, só, era antes do samba. Antes do samba. Meu pai ficava bravo comigo, por causa que aquele tempo tinha o chup-cheque, então eles alisavam o cabelo. Eu também achava que aquilo bonito, alisei o cabelo, ele ficava bravo comigo. Aí foi. Com o passar do tempo, eu entrei no bloco, na escola de samba, Acadêmicos do Samba. Acadêmicos do Samba foi início para todos os sambistas de Campo Grande.
todos os sambistas de Campo Grande passaram pelos acadêmicos. Era a única escola de samba que tinha aqui. O Goinha viajou para o Rio, quando ele voltou, ele montou. A primeira escola de samba de Campo Grande foi a Acadêmicos do Samba do Goinha, que veio desse bloco do Jardim Brasil. O Goinha criou a primeira escola. Ali, dessa escola, surgiram os líderes, grandes sambistas, que criaram as demais escolas. A Acadêmicos é a mãe de todas as escolas de samba que estão até hoje aí. Começou com o Felipe Duque, que, compadre e amigo do Goinha, deixou a escola para criar a Vila Carvalho. Mais tarde o Picolé, Renato Guedes, criou o Cruzeiro. O Carlão criou a Catedráticos do Samba. E o Alceu Adão Pereira, também todos vindos da escola de samba do Goinha, criou a Mocidade Alegre de Santa Fé. Então, praticamente da escola do Goinha nasceram as escolas de samba de Campo Grande. Filipão, quando eu fui para São Paulo, aí ele montou a Unidos da Vila Carvalho. Depois eu voltei para cá. Aí eu montei um grupo, chamava Sambalançando. E nós começamos a tocar. Fizemos em vários lugares em Campo Grande. Eu coloquei os meus filhos para tocar comigo. O Bibi tinha uma vergonha que Deus me livre. Era o mais velho, então ele começou a tocar tamborim comigo. E nós tocávamos no Astro, era um restaurante ali na rodoviária, e foi onde a primeira vez nós fizemos o sambanejo. E uma coisa muito importante, ali passava muita gente. E quando nós fizemos uma seleção do sambanejo, subiu 2 senhores. O que era esse sambanejo? Sambanejo era um samba sertanejo. O que vocês tocavam? Nós tocávamos a Coxa de Retalho, tocava o Fuscão Preto. Mercedita, de certo, não faltava, Primeiro Amor. Olha só. E aí nós fazíamos galopeira, o Sivuca fazia galopeira, Poca Paraguai, ritmo de samba, que era... Aí fazia a Mercedita, a Índia nós fazíamos também ritmo de samba. Então, aquelas músicas que eram sucesso sertanejo daquele tempo, nós fizemos. Até hoje o Bibi ainda faz, né? Ele toca a Mercedita no cavaquinho. Naquele tempo o Bibi tocava tamborim. E nós fizemos, como eu estava contando. Aí eles pediram para fazer a seleção. Nós fizemos a seleção sertaneja. Não demorou um pouco, o Raça Negra estava lançando sambanejo aí no Brasil todo. Então, só foram os precursores, né? Nós fomos. E você começou a cantar, então, no Sambalançando? O primeiro eu comecei a cantar no rock, primeiro no rock. Depois eu comecei a cantar no Sambalançando. Aí nós fizemos Sambalançando. Você criou outros grupos além do Sambalançando? Não, eu ajudei muitos grupos aqui em Campo Grande. Não fundei, já desse ajudei. E eu fiz o Samba e Pagode da MS, do produtor, que eu reuni todos os grupos de samba, que naquele tempo tinha bastante. Hoje são poucos que existem. Depois do Sambalançando, eu fiz a Banda Bem Brasileira. Eu fui contratado pela Petrobras, eu era exclusivo aqui no MS, no Centro-Oeste. E eu vou te contar, foi a primeira vez que os músicos ganhavam bem, hein? Nossa Senhora, no tempo que eu pagava lá, nem o Chitãozinho Chororó pagava os músicos dele. E fundei. Isso era o ideal, né? Que a gente pudesse trabalhar todo mundo só tocando e recebendo bem pelo que faz, né? Pelo que faz. Eu acho que todo mundo gosta de música, todo mundo gosta de se divertir vendo o pessoal cantar, fazendo as músicas, mas o faz-me rir é muito irrisório. E ainda mais um grupo de samba, que normalmente são muitos os componentes, né? Um grupo de samba razoável tem que ser no mínimo 6, 7 músicos para fazer um samba redondinho. Muita gente, você que é cantora sabe disso. Muita gente fala, fulano, que você vai fazer para mim lá? Mas não precisa levar todo mundo, não. Leva, mas como? Vai ficar furado. É verdade. Aí fica furado, não adianta. Às vezes a gente quer fazer, mas não pode. E o músico depende disso. É verdade.
Agora me diz uma coisa, você compõe também? Componho. Eu já fiz diversos samba-enredos para Vila Carvalho, tem músicas minhas, dentro do MS que nós fizemos, foi a música mais tocada em Cuiabá, o meu samba. O doutor Alair levou meu... Até não estava masterizado, ele disse, não, vou levar, levou e levou para o pessoal tocar lá, e meu filho, outro filho que eu tenho lá, o Wendel, que mora lá em Cuiabá, e ele falava, papai, sua música aqui é tocada de manhã, de tarde, de noite. Ainda mais em Cuiabá, que o pessoal gosta de uma festa lá, né? Aí eu fui tocar em Cuiabá, foi umas 3 vezes tocar em Cuiabá. E lá eles gostam mesmo, Cuiabá gosta da vida noturna. Hoje, a saudade vem no fundo, e os desejos desabrochar, as delícias que vão curtir. Hoje choras porque perdeu, nós vivemos num mundo de ilusão. Beijo, abraço e solidão, beijo, abraço e solidão. Por isso eu choro, por isso eu choro, com saudade de você, com vontade de te ver. Se por acaso isso acontecer, jamais perderei você. E eu falei, por isso, vamos lá, gente, choro, com saudade de você, com vontade de te ver. Se por acaso isso aconteceu, alô, família Carvalho, mas hoje, beleza, Brasil, a saudade vem nos complicar, desejo desabrochar, as delícias que hoje choras porque perdeu, nós vivemos num mundo de ilusão. Beijo, abraço e solidão, beijo, abraço e solidão. Por isso eu choro, por isso eu choro, com saudade de você, com vontade de te ver. Se por acaso isso acontecer, jamais perderei você. E eu falei, por isso eu choro. Vamos lá, com saudade de você, com vontade de te ver. Se por acaso isso acontecer, jamais perderei você. Existiam alguns lugares aqui em Campo Grande aonde o samba era tocado, tipo bares, o Bar do Zé, tinha alguns lugares que eu sei que vocês fizeram acontecer. Nós fizemos, olha, o samba aqui teve uma baixa, quando saiu a música baiana. E o que eu tinha que fazer? Eu pensei bem, falei, o seguinte, eu vou para a rua. Aí eu falei, eu mesmo vou promover. Então eu fiz o samba do Bar do Zé. Comecei lá no samba do Bar do Zé. Do Bar do Zé eu fiz do lado do Bar do Zé, ali. Dali eu fui para a Praça Aquidauana. Aí eu fiz o projeto A Praça do Samba. Da Praça Aquidauana nós ficamos lá tocando em Chia. Na Praça do Samba nós recebemos a Leci Brandão, recebemos os músicos do Neguinho da Beija-Flor, teve aqui o Jorge Benjor, nós recebemos o músico Jorge Benjor, teve outros artistas que vieram aqui, então eles iam tudo para lá. Eu fazia da... Qual que era a periodicidade dessa? Era todo final de semana? Eu fazia sábado o dia inteiro, começava a meio-dia, não, 10 horas da manhã, aí eu ia até as 10 da noite. E todo mundo falava que ali não ia vingar, porque ali só tinha mendigo, tinha só marginais. Né? O que eu fiz? Bom, malandro, né? Cheguei lá, conversei com os caras, falei, ó, sábado e domingo é meu. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta é de vocês. Positivo, positivo. E eu chegava lá, os mendigos lá iam me ajudar, descarregar o caminhão, arrumar, varrer, limpar banheiro, que o banheiro era imundício. Eles mesmos que limpavam, deixavam limpinho. E nós fazíamos o samba ali. Fizemos muito tempo o samba ali. Fizemos o samba na Praça Ari Coelho. Fizemos samba no Rádio Clube. Fizemos o samba da Copa no Rádio Clube. Nós lotamos ali o samba da Copa.
Tinha em todos os lugares aqui em Campo Grande tinha o telão. Mas lá no rádio, na praça, lotava, mais lotava. E o mais importante de tudo isso é que, é isso que eu falo, sabendo levar, dá certo. Não saía uma briga. Não tinha policiamento, não tinha segurança, é só falava lá, o pessoal me chama sempre de paizão, me chamava de paizão, de tio. Falava, aqui ninguém vai fazer. No sambão da Copa foi incrível. Tinha um alemão, me lembro como fosse hoje. Ele, quando eu cheguei, ele estava arrumando lá, houve uma confusão. Ele falou, tio, não vai ter confusão não. E ele estava sendo levado preso. Ele falou, agora mesmo eu estou de volta, tio. Eu falei, esse cara não vai sair. Não saía uma confusão. Na Praça do Samba, que era incrível, que a turma fala, eu vendia garrafa de cerveja. E eu não perdia uma garrafa de cerveja. Ninguém quebrava. E os bebum que estavam do lado ficavam cuidando para mim. Quando o nego ia embora com a garrafa de cerveja, eles tomavam a garrafa de cerveja e falavam, não vai fazer. Todo mundo ajudava. O samba, isso que eu falo, o samba é uma família. Sabendo levar, é uma família. É uma coisa gostosa. Eu estou conversando aqui com o Zé Carlos da Vila Carvalho, contando a história do samba para a gente. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco o Arquivo Musical está de volta.